Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Então vamos retomar aí onde a gente tinha parado, né, no capítulo 9. Eu prometi para vocês que ia dar uma voltadinha aqui no slide que ficou em branco, né, que falava sobre os ventos. Gente, é basicamente esse esquema aqui, ó. Só que agora está escrito, né? Vento é a qualidade do ar, do movimento do ar. Você tem duas funções ali, ou duas qualidades do ar, né? O ar quente e o ar frio. O ar quente, né, ele se aquece devido a essa troca de calor com a superfície que aquece e depois troca calor com a atmosfera e ele sobe, né? Então, o ar quente que é aquecido pela superfície quente que foi aquecida pelo sol, ele sobe. O ar frio, né, que é o ar que está ou que se torna frio por conta da grande altitude, né? Ele se desloca das regiões de alta pressão e desce, né? Ele empurra a atmosfera para baixo, tá certo? Equilibrando esse ciclo. Por quê? Porque ele está mais denso, né? O frio deixa ele mais pesado e ele desce. Vai acontecer esse fenômeno aqui, ó, né? O ar quente, que é aquecido na superfície, sobe, se desloca, né? É puxado pela zona de alta pressão, ela desce e ocupa o lugar desse ar quente que subiu, né? E assim ela torna-se aquecida de novo, tá certo? É o que eu expliquei para vocês, só que agora tem a parte do texto aqui, né? Beleza? Opa, voltando aqui. Pessoal, então vamos sair dos elementos climáticos e vamos agora para os fatores climáticos, né? Ou fatores geográficos, que são aquelas partes ou aqueles elementos que não é nem calor, nem precipitação, nem umidade, né? São fatores da própria Terra, né? Da posição, da altitude, enfim. Vamos falando dele aos pouquinhos aqui. Então, os dois primeiros fatores climáticos a gente já viu associados a outras questões, né? Latitude, que é a posição ali em relação à linha do Equador ou os polos, né? Na linha do Equador você tem climas mais quentes, né? Porque o Sol incide mais diretamente. Nos polos, né? Nas altas latitudes, nas baixas latitudes é quente, nas altas latitudes é frio, né? 0 graus de latitude, Equador quente. 90 graus de latitude, que é o polo, polo norte e polo sul, muito frio, né? Então qual que é a regrinha? Quanto menor a latitude, 0000, mais quente. Quanto maior latitude, polo, que é o máximo de 90 graus, mais frio, né? Então quanto maior latitude, mais frio, quanto menor a latitude, mais quente. Ou latitudes próximas de zero, mais quente, latitudes próximas de 90, mais frio, né? Deixa eu mudar minha cabeça de lugar aqui, ó. Passar lá pra cá. E a altitude? Quanto mais alto, mais frio, né? Vocês lembram que eu expliquei para vocês o tal do gradiente térmico? O que é o gradiente térmico? É uma relação de clima, né, de calor que tem que quanto mais alto, a tendência é que a temperatura caia, né, consecutivamente. E tem um número específico para isso, né? A cada 1000 metros que você sobe, ou seja, a cada 1 quilômetro para cima, numa região específica, a temperatura tende a cair 6,5 graus. Vamos fazer um exemplo. Tem uma montanha, você está numa montanha de 1 quilômetro de altitude, 1000 metros. Você está lá no começo dela. Você olha no seu termômetro do relógio, está marcando 26 graus e meio. Aqui no pé da montanha. Aí você vai lá, faz o seu exercício, sobe 1 quilômetro da montanha, chega lá em cima, olha de novo no termômetro, vai estar marcando 20 graus. Por quê? Porque a temperatura caiu 6 graus e meio, né? Cada 1 quilômetro que você sobe, a temperatura cai 6 graus e meio. Bem fácil, né? Vamos para os próximos aí, fatores climáticos. Vegetação e continentalidade e maritimidade. Gente, vegetação é o seguinte: um local que tem vegetação, o sol não vai incidir direto no solo, né?
os raios solares não vão incidir direto no solo. Então, geralmente, um local que tenha muita vegetação, a temperatura vai ser mais amena, né? Você tem duas relações, na verdade. Você tem a temperatura, que vai ser mais amena, não vai ser aquele calorzão, né? E por conta disso, por conta das plantas absorverem aí essa radiação solar, vai haver mais transpiração, né? As plantas vão transpirar mais e isso vai gerar mais chuvas. Então você tem duas coisas, na verdade. Você tem um clima mais ameno e uma quantidade de chuvas maior, né? Então a presença da vegetação ela acaba influenciando nesses aspectos, tá certo? E o segundo aqui, ó, continentalidade e maritimidade. O nome já dá uma dica. Continentalidade é a influência que você tem da interiorização em direção ao continente. Então, quanto mais fora, mais dentro do continente e mais longe do litoral, a continentalidade é maior. Quanto mais próximo do mar, quanto mais próximo do oceano ou do litoral, a maritimidade é maior. Mas o que é isso, né? Volta ali naquele conteúdo que eu falei dos ventos, que tem um pouco de relação. A Terra, o continente, ele absorve calor mais rápido e dissipa calor mais rápido. Então isso vai fazer com que ele fique mais quente, mas também fique mais frio mais rapidamente, tá certo? Então regiões muito continentais, muito interiores, né, você vai ter uma amplitude térmica das temperaturas anuais maior. Ela vai ser mais quente, mas também pode ser mais fria ao longo do ano, tá certo? Já em regiões mais próximas do litoral, esse fenômeno é um pouquinho mais brando. Por quê? Porque o mar está influenciando, né? E o que vai acontecer? O mar vai gerar mais umidade, então vai ser uma região mais chuvosa e com climas mais amenos, né? Não vai ser nem tão quente, nem tão fria, se você analisar isso sozinho, né? Só a presença com a proximidade do mar, tá certo? Então, a continentalidade aumenta a possibilidade de ser mais quente e mais frio, portanto vai deixar uma amplitude térmica maior, e a maritimidade aumenta a intensidade das chuvas, portanto você vai ter um local mais úmido, com maior pluviosidade e com climas mais amenos do que em relação a locais que são mais continentais. Fechou? Então, continentalidade afeta a amplitude térmica, maritimidade afeta a pluviosidade. Tá bom? Vamos aí pro próximo, galera. Gente, relevo, né? A presença de um local específico que tem um relevo muito alto. Né? Acontece o que acontece lá no Nordeste, por exemplo, que a gente tem o Planalto da Borborema, né? Vem a chuva do litoral, tem uma montanha aqui, ó. Deixa eu fazer meu braço é a montanha. Esconder o cotoco aqui, deixar só a blusa. Tem o litoral do Nordeste aqui, né? Tá aqui, ó, a praia. Tem a montanha aqui. Vem a chuva do litoral, né? Da zona da mata ali, chega, passa o litoral nordestino, só que encontra esse morro, né? Encontrou esse morro, essa nuvem de chuva, ela vai saturar com mais intensidade aqui, vai chover em toda essa região. Essa massa de ar, né, que vinha com chuva, portanto era uma massa de ar úmida, vai passar aqui e do outro lado não tem mais chuva, né? Choveu tudo aqui já. Então, esse relevo aqui, ele funciona como uma espécie de barreira orográfica, né? É um relevo que vai produzir chuva de um lado e vai fazer com que a massa de ar passe seca do outro. Olha aqui, ó. Tá explicado no desenho. Então, o vento úmido sai do oceano com chuva, né? Com bastante umidade. Só que essa nuvem, ela encontra o relevo, encontra essa barreira orográfica. Chove de um lado, esse vento, essa massa de ar que carregava umidade, agora vai ser uma massa de ar seca, né? Portanto, nessa região você vai ter pouca precipitação e, portanto, uma vegetação adaptada ao clima mais seco, que é o caso ali do sertão nordestino. O sertão só existe porque entre o litoral e o sertão tem um planalto ali chamado Planalto da Borborema, né? Explica o clima do Nordeste, o clima do interior do Nordeste, né? Por quê? Porque existe ali uma barreira orográfica,
essa montanha, esse relevo, no caso um planalto, que segura a umidade de um lado e não deixa, né, esse vento úmido, essa massa de ar úmida passar para o outro lado, transformando ela numa massa seca. E aí altera o clima da região. Fechou? Bem fácil, né? Pessoal, agora falando aí, ó, das massas de ar. A gente já viu que ela pode ser úmida ou seca, tá certo? Se ela leva umidade, ela é uma massa de ar úmida. Se ela não leva umidade, ela é uma massa de ar seca. Mas também ela pode ser fria ou quente. Ela é fria se ela vem dos polos, né, de regiões mais frias, ou ela é quente se ela vem das regiões do Equador, né, de uma região mais quente. Então, ela pode ser úmida se ela vem do mar, ou seca se ela vem do continente, né? Ou se ela passa por um lugar e chove tudo que ela tem ali e depois transforma numa massa seca. Ela pode ser úmida também se ela nascer numa região de floresta. Por exemplo, dentro da Amazônia, você tem a formação de uma massa de ar que é úmida, né? E ela está no continente. Ela deveria ser seca, mas como tem a floresta ali, ela é úmida, tá certo? E massa de ar também pode ser fria ou quente, dependendo da latitude onde ela estiver, tá bom? Vamos lá. Eu tô parando aqui porque eu tô com o meu nariz um pouquinho carregado. E aí ele fica me atrapalhando, eu tenho que dar uns pause. Mas beleza, vamos lá. Correntes marítimas, galera. Corrente marítima é a água do oceano, né? Ela pode ser quente ou pode ser fria, né? As correntes marítimas quentes, elas têm a mesma origem das massas de ar quente, né? Onde vai ser? Linha do Equador, né? Próximo da linha do Equador, ou seja, onde você tem uma latitude que tem climas quentes. As correntes marítimas quentes, geralmente elas transitam no oceano próximas à superfície. Por quê? Porque elas estão recebendo calor, né? E elas são águas mais quentes, portanto menos densas e circulam na parte superior do oceano. Já as correntes marítimas frias, elas são geradas lá nos polos, né? Polo Sul, Polo Norte. Portanto, são frias, né? Se são frias, essa água é mais densa. Se é densa, ela está mais no fundo do oceano, né? A sensação que eu posso descrever para vocês é a seguinte: quando você entra no mar, um dia quente, você está ali no começo da praia, né? Da água. Quando você vai entrando pro mar, o primeiro pedacinho ali, a água tá até morninha, tá até quentinha. Depois de um certo pedaço, você vai sentir que o seu pé começa a ficar gelado. Por quê? Porque a água mais profunda é mais gelada, a água mais superficial é mais quente, né? Acontece isso dentro do oceano lá gigante, né? Você tem a camada superficial mais quente e a camada mais profunda mais fria. Isso explica também essa questão das origens. As correntes marítimas mais quentes transitam na superfície. As correntes marítimas mais frias transitam na profundidade, tá certo? Ah, outra coisa, lembrei aqui, eu li ali rapidinho. As correntes marítimas quentes criam áreas de baixa pressão. Vocês lembram lá? Vai evaporar a água, vai evaporar, o vapor da água está quente, né? Então a água vai subir. Os vapores vão subir, né? Então você vai ter uma zona de baixa pressão. A atmosfera está subindo, né? Está gerando um movimento de subida de vapor. Nas correntes marítimas frias, a água fria resfria a atmosfera. Então você tem o quê? Uma puxada dessa atmosfera para baixo, né? Ela está ficando mais fria, mais densa, então você tem a alta pressão. Então corrente marítima também tem relação com pressão atmosférica. Corrente marítima quente, baixa pressão. Corrente marítima fria, alta pressão. Perto dela ali, você vai ter então essa relação com a pressão atmosférica, tá certo? Fechou, né? Outra coisa que eu esqueci de dizer, tô aqui tentando passar rapidinho, mas não posso esquecer de dizer. Corrente marítima quente, então, ela vai fazer com que esse ar que subiu e virou vapor, né, vai virar nuvem, leve chuva para o litoral, né? Tá aqui, ó. Minha mão é a água, né? E aqui é a praia. Evaporou, evaporou, evaporou. Essas nuvens vão se deslocar na direção do continente. Vai chover no continente. A corrente marítima fria, ela faz o contrário. Ela vai esfriar aqui, né? Então vamos supor que tenha
umidade aqui perto da praia. E aqui tá frio, né? Aqui você tem uma corrente marítima fria passando. Ela vai esfriar essa parte da atmosfera e vai puxar essa atmosfera para baixo, né? Vai fazer peso nela, vai fazer com que ela fique densa. No que ela fica densa, essa umidade que está por aqui, ela vai ser atraída. Ela vai fazer isso aqui, ó. E vai chover no mar e não vai chover na praia. Se você tem, então, isso acontece em vários locais do mundo, tá? Se você tem uma região litorânea onde passa uma corrente marítima fria, o litoral daquela região ele pode ser até desértico, né? Por quê? Porque essa corrente marítima fria, ela resfria a atmosfera em cima do mar e isso puxa a umidade que está ali no litoral de volta para o oceano, tá certo? Fechou? Vamos lá. Pessoal, uma outra coisa que ficou sem ser comentada ali no slide, mas é esse movimento das correntes, das massas de ar. Massa de ar frio e massa de ar quente. Quando você está num local onde você tem uma massa de ar quente parada ali e chega uma massa de ar frio, vai acontecer isso aqui, ó. Né? A massa de ar frio é mais pesada, mais densa, então ela entra por baixo da massa de ar quente e ela faz com que essa massa de ar quente se dissipe, né? E se movimente para o outro lado. E aí você tem a chegada desse ar frio, olha aqui, ó, né? Empurrando essa massa de ar quente para outra direção, né? Opa. Agora, se chega uma massa de ar quente, olha como é diferente, ó, né? Ela não vai chegar com tanta força. Por quê? Porque o ar frio que está parado ali e depois vai ser empurrado por esse ar quente, ele é mais denso, né? Então, olha só, você vai ter a chegada de uma massa de ar quente com umidade e aqui a massa de ar frio ela expulsa essa umidade ou faz com que chova um pouquinho mais à frente, né? Ela está mandando embora essa massa de ar quente. Aqui não, a massa de ar frio ela pode ser úmida. Se chega uma massa de ar quente, dá conflito, dá um choque, né? E aí você tem chuva naquela área, tá bom? Isso aí pra gente por enquanto não é importante, eu não vou cobrar na prova. Isso aí vai aparecer mais pra frente pra vocês com mais explicaçãozinhas. Mas eu queria só que vocês visualizassem aí, porque esse esquema tá na apostila de vocês, tá certo? Então, é assim, tá certo? Aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me perguntem depois na revisão, tá bom? Gente, olha aí, ó, as correntes marítimas, né? Como eu falei pra vocês, ó, linha do Equador. Grande parte das correntes marítimas quentes se originam da linha do Equador, né? E as correntes marítimas frias, ó, do polo, né? Aqui mostra mais o polo sul, mas você tem também correntes aqui do polo norte, ó. Aqui, ó, né? Então, as correntes quentes nascem do Equador, as correntes frias nascem do polo. Tá bom? Pessoal, então agora falando sobre os tipos climáticos, né? Ó, a gente tem vários tipos climáticos, vocês vão ver na apostila aí que são muitos, né? Então eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre cada um deles. Equatorial e tropical são climas quentes, né? Que acontecem ali próximo da linha do Equador e entre os trópicos, né? Linha do Equador, clima equatorial, entre os trópicos, clima tropical, tá certo? São climas quentes que geralmente também tem muita quantidade de pluviosidade, porque o calor vai fazer com que evapore muita água, essa água vai gerar nuvens e essas nuvens vão gerar chuva, né? Então, geralmente são climas quentes e úmidos. Tranquilo, né? A variação do clima tropical, que é continental, né? Ela vai ter uma diferençazinha. O inverno dessa região, né, do tropical continental, ele vai ser mais seco, né? Por quê? Porque você não tem geração de umidade, né, no inverno. A temperatura dá uma baixadinha, não tem tanta evaporação, e aí você tem um inverno mais seco. Mas o tropical litorâneo, ele é chuva no todo. Basicamente é isso, né? Por quê? Porque você está numa região de muito calor. Então vai transpirar, vai evaporar, vai gerar chuva o ano todo. Não todo dia, o tempo todo, mas você tem uma quantidade de chuvas
bem distribuída ao longo do ano. No tropical continental, não. O inverno é mais seco, mais frio, né? Mais frio o inverno. E aí você não tem tanta evaporação, portanto, não tem tanta chuva. Fechou? Semiárido e subtropical. O clima semiárido é um clima de regiões com baixa pluviosidade, portanto, é um clima quente e seco, tá certo? Vai acontecer ali ou por uma presença de uma barreira orográfica ou por conta de uma corrente marítima fria no litoral, vai depender do fator que vai condicionar a existência desse clima seco, tá certo? E o clima subtropical, ele acontece abaixo dos trópicos, né? No nosso caso aqui, depois do trópico de Capricórnio e no hemisfério norte, acima do trópico de Câncer, tá certo? São climas mais amenos, com verões brandos, mais invernos rigorosos, né? Porque você está passando mais próximo do polo, portanto vai ser mais frio. Os invernos ali são mais frios, tá certo? Você vai ter as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Invernos mais rigorosos, né? Verões não tão quentes, tá certo? E eles acontecem ou acima dos trópicos, no caso do trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, ou abaixo do trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, tá bom? Clima desértico. Clima desértico, ele também é parecido com o clima semiárido, muito quente e muito seco. A única diferença é que ele é mais seco ainda, né? A pluviosidade ao longo do ano é muito baixa. Pra vocês terem uma ideia, não chove mais do que 100 milímetros por ano no deserto. Isso pode acontecer de chover em um dia num clima equatorial, por exemplo, né? Então é muita pouca chuva. No semiárido, que foi aquele que eu falei lá atrás, no slide anterior, pode chover até 300 mililitros, né, de chuva por ano. 3 vezes mais do que o desértico. O desértico só 100. Pra vocês verem aí que os dois são quentes e secos, mas o desértico é muito mais seco, no sentido das chuvas ao longo do ano. Tá certo? E no clima desértico também, você pode ter à noite uma variação de temperatura brusca, né? Por quê? Porque fica muito frio, tá certo? Por conta daquela relação lá do continente esfriar mais rápido, então ele aquece muito rápido e também resfria muito rápido. De dia é muito quente, mas à noite também pode ser muito frio, tá bom? Clima temperado. Tem um X aqui nesse clima temperado, gente. O clima temperado só acontece no hemisfério norte. Por quê? Porque o mapa mundi, né, o planeta, tem muito mais partes continentais no hemisfério norte. E o clima temperado está associado à continentalidade, né? Ele ocorre mais em áreas continentais. Não que ele não ocorra no litoral, mas a ocorrência de massas continentais, né, de pedaços de terra maiores no hemisfério norte, faz com que ocorra essa distinção entre subtropical e temperado, né? Que é então um clima semelhante ao subtropical, né? Invernos mais rigorosos, verões mais brandos, tá certo? 4 estações bem definidas, mas ele vai ter essa relação com a continentalidade, o que faz com que ele ocorra mais ou exclusivamente no hemisfério norte, tá bom? Clima mediterrâneo e clima frio. O clima mediterrâneo, ele vai acontecer, por regra, próximo ao mar Mediterrâneo, mas também em outras regiões que têm características parecidas, né? Ele vai ter o quê? Verões quentes e secos e invernos chuvosos, né? Com temperaturas mais amenas. Ele é um clima de uma região com massas ou com... Eita, fugiu o nome aqui. Ele é um clima de uma região ou de regiões onde passa correntes marítimas frias, né? Então você vai ter aquele fenômeno lá de chover no oceano e não chover no continente. Por isso, verões quentes e secos e invernos chuvosos, né? Você tem ali essa relação com as correntes marítimas e por isso a formação de um clima específico chamado de clima mediterrâneo. Clima frio, galera. Clima frio ele vai acontecer próximo dos polos. Faz sentido, não faz? As regiões mais frias, portanto, o clima é mais frio. Temperaturas muito baixas, muito baixas. E, portanto, não tem evaporação. Se não tem evaporação, não tem precipitação. Então é muito frio e seco, sem chuva ao longo do ano.
Fechou? Vamos lá. O clima polar e o clima frio de montanha, eles são semelhantes ao clima frio, né? O clima polar ele vai acontecer dentro dos círculos polares, então ele é muito mais frio, ele é muito mais severo, né? Ele vai acontecer lá no Polo Norte ou lá no Polo Sul, tá certo? E o frio de montanha está relacionado à altitude, né? Ele pode acontecer dentro de um clima tropical, por exemplo, mas tem uma montanha gigante lá, né? E no topo da montanha, então, você vai ter o frio de montanha, né? Você não vai ter tropical, você vai ter, por conta da altitude, o frio de montanha, uma região que está numa altitude muito grande, portanto, com clima relacionado à sua altitude. Fechou? Olha aí um mapa que vocês têm na apostila de vocês, né? Retratando todos esses climas no mundo todo. Olha aqui, ó, clima polar, né? Perto dos polos. Clima equatorial, vermelhinho, perto do Equador, né? Clima tropical, ó, entre os trópicos. É o laranjinha mais escuro. Clima subtropical e clima temperado. Ó, o subtropical aqui, ó, abaixo do trópico, acima do trópico, né? A gente tá falando do hemisfério norte, então passou o trópico subtropical, passou o trópico subtropical. Ó o temperado aqui, vamos achar ele na cor aqui. Temperado, verdinho, ó. Só tem no hemisfério norte. Aqui, galera, esse temperado aqui ao sul do Chile e da Argentina, na verdade ele é subtropical, tá? A classificação dele é subtropical, tá certo? Tá ali por desleixo. Não é que tá ali por desleixo, na verdade existe o clima temperado no hemisfério sul, só que em menor quantidade. Então, alguns classificadores, alguns geógrafos, né, climatólogos, acabam classificando como um subtropical, tá certo? Mas já que apareceu aqui para vocês como clima temperado, fica aí, né, com o clima temperado. Depende de quem elabora o mapa. Geralmente o clima tropical, o clima temperado acaba ficando exclusivamente para regiões do hemisfério norte, tá bom? O que é importante para a gente fazer aí, ou para a gente guardar desse conteúdo? São as características de quente e frio, se o inverno é rigoroso ou não é, e se tem chuva ou se não tem, tá certo? Se é muito quente, se é muito frio, se o inverno é rigoroso ou se não é, se o verão é rigoroso ou se não é, e a quantidade de chuvas. Por enquanto, a gente não precisa se aprofundar tanto porque vocês estão conhecendo ainda o conteúdo, né? Então a gente vai explorar ele com mais qualidade durante o resto do sexto ano, depois do sétimo ano, né? O sétimo ano a gente vai estudar basicamente todos os climas novamente, né? Com mais tempo, e aí a gente consegue explorar melhor esse conteúdo. Fechou? Pessoal, um elemento aqui, ó, que vai aparecer sempre quando a gente falar de clima, o climograma. Climograma, na verdade, é uma forma de representar o clima de uma região ou de um lugar, né, considerando dois elementos: temperatura, ou variação de temperatura ao longo do ano, e pluviosidade, ou variação de chuvas ao longo do ano. Como é que você faz isso? Você monta um gráfico, né? E um gráfico que tem dois eixos, porque ele vai ter dois dados ao mesmo tempo. Vai ter as barrinhas, né? As barrinhas que são, informações sobre chuva, né? Quantidade de chuva por mês. E você vai ter a linha que mostra a variação de temperatura por mês, né? Aqui embaixo, nesse gráfico, você vai ter os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? E dos lados aqui, ó, em um dos lados você vai ter indicadores de chuva em milímetros e indicadores de graus Celsius para a temperatura. Então, quando você quiser olhar a informação de temperatura, você vai olhar aqui, ó. Por exemplo, essa ponta da linha aqui, né? No mês de... Deixa eu enxergar aqui. No mês de junho ou julho, a temperatura média mensal foi próxima a 30 graus. No mês de janeiro, a temperatura média mensal foi próxima dos 10 graus. Agora, quando eu quiser olhar a chuva,
eu vou olhar aqui, ó, né? Olha só, o mês de janeiro choveu 60 milímetros totais, né? O mês de julho choveu menos de 10 milímetros totais, tá certo? Então é assim que você lê esse climograma. E isso vai te permitir dizer, olha, os meses chuvosos, né, são janeiro, dezembro e novembro. No meio do ano, junho, julho, agosto, você tem pouca chuva, mas em compensação, a temperatura, ó, você tem então invernos, né, muito chuvosos e verões secos, né? Inverno chuvoso, tá aqui, ó, e verão seco. Outra coisa que você tem que prestar atenção no climograma: Atenas, na Grécia, está no hemisfério norte. Hemisfério norte, janeiro, fevereiro, dezembro e novembro são inverno. Pra gente, né, é verão. Só que a gente está no hemisfério sul, né? Se fosse Brasil aqui, ó, ia ser hemisfério sul, aí esse dado ou esse gráfico ia estar invertido, né? As temperaturas mais altas iam estar nessa região, né? Essa linha ia começar aqui muito alta, ia cair e depois ia subir de novo. Por quê? Porque o nosso verão é na ponta do gráfico. No hemisfério norte, o verão é no meio do gráfico, né? As férias de verão deles lá são no meio do ano. Então aqui, ó, né? Ó o verão deles aqui no meio do ano. Ó o inverno deles aqui na pontinha do gráfico. No hemisfério sul é o contrário, né? O verão é na ponta e o inverno é no meio, tá bom? Só para contextualizar aí para vocês. Pessoal, zonas climáticas tem a ver com clima, né? Que nada mais é do que uma classificação em faixas, né? Das possibilidades climáticas que a gente tem. Então são 3 zonas climáticas, na verdade são 5, né? Porque tem 2 para cima e 2 para baixo, temperadas e polares. Mas eu vou explicar isso para vocês depois com uma mapinha. Deixa eu mudar minha cabeça aqui de lugar para cá agora. Então vamos lá, ó. Zona intertropical, o nome já fala, entre os trópicos, né? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O que você vai ter ali? Regiões mais quentes, de climas mais quentes, né? Zona temperada, ela vai estar entre o trópico e o círculo polar, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, né? São regiões onde você vai ter os climas mais amenos, invernos geralmente mais rigorosos e com as estações bem definidas, aquele esquema do clima subtropical e do clima temperado, tá? E zonas polares são zonas muito frias dentro dos círculos polares. Círculo polar ártico no norte e antártico no sul. Vai ficar isso aqui, ó. Olha só. Zona intertropical, né, entre os trópicos. Zona temperada norte, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Zona temperada sul, entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Zona polar norte, dentro do círculo polar ártico. Zona polar sul, dentro do círculo polar antártico. Facinho, né? Vamos lá. Acho que essa é a última parte do capítulo. Deixa eu dar uma... Não vou, se eu passar... Depois é difícil voltar. Mas tá bom, eu já sei que é. Gente, o seguinte, né? Quando a gente fala de atmosfera, assim como quando a gente fala de água, tem questão ambiental envolvendo água, a atmosfera também tem. O que pode prejudicar a atmosfera? Gases e poluentes. Né? A gente tem 3 gases que são muito importantes na atmosfera, a gente já falou sobre eles. Ozônio, dióxido de carbono e metano. O ozônio e o dióxido de carbono, se você aumentar a quantidade deles ou diminuir a quantidade deles na atmosfera, você vai criar um desequilíbrio. E justamente são esses 2 que são muito importantes, que o ser humano acaba criando demais, né, ou destruindo por determinadas situações. O dióxido de carbono, ele é produzido pelas fábricas que queimam alguma coisa e que lançam aquela fumacinha na atmosfera, e também pela queima de combustíveis fósseis, pelo escapamento de carro, né, ou de ônibus, ou de avião, ou de
qualquer que seja ali o veículo. Se a gente produz muito dióxido de carbono, vai alterar o equilíbrio na atmosfera. Isso vai prejudicar o funcionamento do efeito estufa, aquele efeito que controla a temperatura da Terra. E também tem o seguinte, o ozônio, que está lá na camada de ozônio, até uns anos atrás, a gente consumia produtos e eletrodomésticos que produziam clorofluorcarbonetos. Os clorofluorcarbonetos, quando entravam na atmosfera, destruíam o ozônio. E isso abria buracos na camada de ozônio que são prejudiciais, né, para a manutenção da vida do planeta. Houve aqui, vou passar para frente, ó, o tal do Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal, ele exigiu que os países até 2010 deixassem de produzir produtos que emitissem clorofluorcarbonetos para não danificar a camada de ozônio, né? A gente conseguiu chegar ali próximo dessa meta de zerar e a camada de ozônio está se recuperando aos poucos, né? A projeção é que ela se recupere até 2080. Então, voltando aqui a falar, eu tô bem ruinzinho do nariz aqui, eu tô parando o vídeo várias vezes, acho que vai ficar vários cortes, mas gente, me perdoa, não sou eu que controlo o meu nariz, né? Eu passei bastante frio, acho que essa noite deu uma bugada aí no meu sistema imunológico, mas daqui a pouco eu melhoro. Então, vou mostrar pra vocês aí como é que funciona essa questão do efeito estufa, né? E da proteção com a camada de ozônio. Aqui, ó. Essa camada aqui da troposfera e da estratosfera tem concentração de dióxido de carbono. Se a gente aumenta essa proporção, esse equilíbrio térmico que tem aqui vai desequilibrar, né? Então a gente pode ser cozido na nossa atmosfera daqui a uns anos. Olha só que loucura, né? Vai aumentar a temperatura da Terra. Vai dar o tal do aquecimento global. Já está acontecendo, inclusive, né? Se a gente não controlar a emissão do dióxido de carbono, vai dar problema, né? E o ozônio, né? Essa aqui está representando a camada de ozônio, né? Uma parte dela. Se a gente abrir buracos nisso aqui, né? O que vai acontecer? A radiação vai passar. E aí vai dar ruim também, tá certo? Então são esses dois problemas aí relacionados. Aqui, ó. Depois eu vou falar sobre esse gráfico. São esses dois problemas aí relacionados à atmosfera e ao dano nela. Destruição da camada de ozônio dá problema e desequilíbrio do efeito estufa. Olha para vocês terem uma ideia, galera, como é que está diretamente associado a concentração do dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura. Ó. Tá subindo a temperatura conforme sobe a concentração de o dióxido de carbono na atmosfera. Então tá aquecendo a Terra, né? Tá criando um aquecimento global, tá desregulando o efeito estufa. O efeito estufa é natural, protege a Terra, só que quando você tem aumento dos gases que fazem esse efeito estufa funcionar normal, você tem um desequilíbrio desse efeito, você tem um aumento da temperatura, tanto geral, né, quanto nos oceanos. Os oceanos também estão ficando mais quentes, né? Isso é ruim, porque dificulta a reprodução dos peixes, né? Aumenta a possibilidade de outros micro-organismos que não favorecem a vida marinha, tá certo? Então você tem aí desequilíbrio tanto na atmosfera quanto nas outras áreas. Isso é muito ruim, tá bom? Pessoal, vou parar por aqui, né? A gente ainda tem um tempinho aí, eu não vou gravar uma aula tão longa, para dar uma possibilidade de vocês utilizarem esse tempo que seria da aula para fazer os exercícios. Junto com essa aula vai para vocês aí o gabarito dos exercícios do livro suplementar. Não deixem de fazer, né? O livro suplementar, capítulo 9, tá certo? E aí a gente vai ter um descansinho aí, galera, na semana que vem, né? Na semana depois do recesso, eu vou gravar o capítulo 10 em uma aula só, né? E a correção da atividade 2, que vocês vão receber na semana que vem, também vou gravar em uma aula só. Ia ser em duas, vou fazer uma aula para o capítulo 10 e depois uma aula para a correção da atividade 2, tá bom? Como foi ali na época do ciclone, que a gente também parou uma semaninha, né? Eu vou fazer, eram 4 aulas, vou fazer virar 2, mas não tem problema, né? Não vai prejudicar vocês não, o conteúdo vai ser dado, a explicação e a correção vai ser feita, mas a gente vai ter que adaptar para não precisar mudar a data de prova e tudo mais.
tá bom? Então, beijo, beijo. Falou, falou. Tchau, tchau.